A prisão de Alcatraz. O fantasma do Bloco D. Alcatraz, a famosa prisão de segurança máxima, não é apenas conhecida por seus prisioneiros infames e tentativas de fuga audaciosas. Há uma história mais sombria que poucos ousam contar. Ela se passa no Bloco D, uma ala da prisão que desde sua construção foi marcada por eventos inexplicáveis e horripilantes. Dizem que, ao cair da noite, algo sinistro se desperta entre as paredes frias e úmidas deste bloco, onde a luz do dia parece nunca penetrar totalmente. No início dos anos 1940, um prisioneiro chamado Robert Redding foi transferido para Alcatraz. Redding, um homem de temperamento feroz e passado criminoso pesado, rapidamente se tornou alvo dos outros presos. Com uma estatura imponente e um olhar que poderia gelar a espinha de qualquer um, ele parecia invencível. No entanto, sua presença no Bloco D desatou uma série de eventos que, até hoje, fazem os visitantes questionarem a realidade. A história que vou te contar não se trata de apenas um relato real. Ela te faz questionar o que é verdade e o que é lenda. Uma mistura de fantasia e terror. Então, se você gosta desse tipo de história, seja bem-vindo ao canal, deixe o like no vídeo e inscreva-se. Agora vamos continuar. Redding foi colocado na cela 14D, uma das chamadas celas de isolamento, ou buracos. Essas celas eram temidas por sua escuridão absoluta e silêncio opressivo, um lugar onde o tempo parecia parar. Durante sua primeira noite na cela, Redding começou a gritar, dizendo que algo estava com ele. Guardas e prisioneiros ouviram seus gritos angustiados, mas, inicialmente, todos pensaram que era apenas uma tática para escapar do isolamento. Os gritos de Redding persistiram por várias noites. Ele falava sobre uma presença maligna que o observava, uma sombra com olhos penetrantes que refletiam sua própria escuridão interior. Os guardas, já acostumados com os truques dos prisioneiros, ignoravam seus clamores, até que uma noite, seus gritos cessaram abruptamente. Na manhã seguinte, quando os guardas foram verificar, encontraram Redding morto em sua cela. A cena era horrível. O corpo de Redding estava contorcido de forma antinatural, com expressões de terror gravadas em seu rosto. Não havia sinais de luta e a cela estava trancada por dentro. Uma investigação rápida concluiu que ele havia morrido de causas naturais. Mas a atmosfera opressiva e as histórias que surgiram entre os prisioneiros sugeriam outra coisa. Algo mais sombrio e inexplicável. Os detentos começaram a falar sobre o espírito de um prisioneiro anterior, morto anos antes sob circunstâncias misteriosas, que assombrava o Bloco D. Diziam que Redding havia despertado essa entidade, que agora clamava por vingança contra todos que ousavam ocupar sua cela. Após a morte de Redding, o medo se espalhou pelo Bloco D como uma praga. Os prisioneiros, antes indiferentes às histórias de fantasmas, começaram a evitar a cela 14D a qualquer custo. As conversas sussurradas nas sombras do corredor falavam de aparições noturnas e sons estranhos que ecoavam pelas paredes. Guardas e presos começaram a relatar experiências perturbadoras, muitas vezes descritas com olhos arregalados e vozes trêmulas. Entre os relatos mais comuns estavam os sons de correntes arrastando-se e gritos abafados que pareciam vir de dentro das paredes. Alguns prisioneiros afirmavam que, ao olhar para a cela 14D, podiam ver sombras movendo-se de maneira antinatural, mesmo quando a cela estava vazia. Outros falavam sobre uma figura espectral com olhos brilhantes que os observava no meio da noite, causando pesadelos tão vívidos que era difícil distinguir o sonho da realidade. A situação ficou tão insustentável que os guardas começaram a se revezar para evitar patrulhar o corredor do Bloco D sozinhos. Muitos pediam transferência para outras áreas da prisão, alegando que a atmosfera do Bloco D estava tornando seu trabalho insuportável. Um guarda, em particular, relatou ter visto uma figura escura parada no final do corredor, apenas para vê-la desaparecer quando ele se aproximava. Ele jurou que a figura tinha os mesmos olhos penetrantes que Redding havia descrito antes de sua morte. A administração da prisão tentou abafar os rumores, mas a história se espalhou rapidamente.
Jornalistas que visitavam Alcatraz para escrever sobre os famosos criminosos presos lá também começaram a ouvir os rumores e, ocasionalmente, testemunhavam as estranhas ocorrências. Algumas reportagens até sugeriram que a ilha inteira estava assombrada, mas o foco principal sempre voltava ao Bloco D e à cela 14D. Um dos incidentes mais perturbadores ocorreu quando um grupo de turistas foi autorizado a visitar a prisão. Durante a visita, uma mulher se separou do grupo e, sem saber, acabou no corredor do Bloco D. Ela mais tarde relatou ter sentido uma presença gelada atrás dela e ouviu uma voz sussurrar seu nome. Quando ela se virou, viu uma figura escura com olhos brilhantes antes de desmaiar de medo. Os guias encontraram-na alguns minutos depois, tremendo e incapaz de falar coerentemente sobre o que tinha visto. Esses incidentes continuaram a alimentar a lenda do Bloco D. Prisioneiros novos eram rapidamente informados sobre a cela 14D e as histórias que a cercavam, criando um ciclo interminável de medo e superstição. Mas a verdadeira origem da entidade que assombrava o bloco ainda era um mistério, um enigma que poucos ousavam tentar resolver. À medida que os anos passavam, o Bloco D de Alcatraz se tornava cada vez mais sinônimo de terror e desespero. Aqueles que passavam algum tempo na cela 14D muitas vezes saíam mudados, com histórias que alimentavam ainda mais o medo entre os presos e guardas. Alguns relatos eram tão perturbadores que era difícil não acreditar que algo maligno realmente habitava aquelas paredes. Um desses relatos veio de John Harper, um prisioneiro conhecido por sua calma e ceticismo. Harper, transferido para Alcatraz por seu envolvimento em uma gangue de contrabandistas, foi colocado na cela 14D após uma briga com outros presos. Harper descreveu sua experiência na cela como algo saído de um pesadelo. Ele contou aos guardas que, durante sua primeira noite, sentiu uma pressão invisível em seu peito, como se algo estivesse tentando sufocá-lo. O mais assustador foi a sensação de ser observado por olhos invisíveis, olhos que pareciam brilhar na escuridão total da cela. Outro prisioneiro, Michael O'Connor, também foi colocado na cela 14D por mau comportamento. Ele era um homem robusto, sem medo de nada nem de ninguém. No entanto, após sua primeira noite na cela, ele emergiu pálido e trêmulo. O'Connor falou sobre vozes sussurrantes que pareciam vir de todos os cantos da cela, vozes que falavam em uma língua antiga e incompreensível. Ele afirmou que viu figuras sombrias dançando ao redor dele, sombras que desapareciam sempre que ele tentava se mover. Mesmo os guardas, acostumados a lidar com prisioneiros difíceis, começaram a evitar a cela 14D. Um dos guardas, Tom Jenkins, relatou que durante uma de suas rondas noturnas, ele viu uma figura parada em frente à cela, uma figura que desapareceu no ar quando ele se aproximou. Jenkins jurou que a figura tinha um olhar de puro ódio e desespero, algo que ele nunca tinha visto antes. Outros guardas relataram ter ouvido passos e gemidos vindo da cela, mesmo quando ela estava vazia. A administração de Alcatraz, embora cética, não podia ignorar o impacto psicológico que essas experiências estavam causando nos presos e nos guardas. Eles tentaram várias vezes exorcizar a cela, trazendo padres e especialistas em paranormalidade, mas nada parecia funcionar. A cela 14D continuava a ser um epicentro de atividades inexplicáveis, um lugar onde a linha entre o mundo dos vivos e o dos mortos parecia se desvanecer. Enquanto isso, a lenda do Bloco D e da cela 14D só crescia. Os presos mais supersticiosos começaram a realizar rituais de proteção, esperando evitar o destino de Redding e daqueles que vieram depois dele. Mas cada tentativa de entender ou combater a entidade só parecia enfurecê-la ainda mais, fazendo com que o terror do Bloco D se tornasse uma parte indelével da história de Alcatraz. Com o aumento dos relatos e o medo crescente entre os presos e guardas, a administração de Alcatraz decidiu que era hora de uma investigação mais aprofundada. Eles convidaram uma equipe de investigadores paranormais, liderada pelo renomado parapsicólogo Dr. Samuel Hartman. Dr. Hartman
conhecido por seu trabalho em locais assombrados, viu a investigação de Alcatraz como um desafio inigualável e uma oportunidade de resolver um dos maiores mistérios da era moderna. A equipe de Dr. Hartman chegou em uma noite fria e enevoada, criando uma atmosfera ainda mais sinistra para sua investigação. Eles trouxeram consigo uma variedade de equipamentos de alta tecnologia, incluindo detectores de movimento, gravadores de áudio sensíveis e câmeras de visão noturna. O objetivo era capturar qualquer evidência de atividade paranormal na cela 14D e nos arredores do Bloco D. Os investigadores começaram sua primeira noite instalando seus equipamentos ao longo do corredor do Bloco D. À medida que a escuridão caía, a tensão aumentava. Os detectores de movimento foram posicionados estrategicamente em pontos onde os guardas e prisioneiros relataram ter visto a figura sombria, e os gravadores de áudio foram colocados dentro e fora da cela 14D. Por volta da meia-noite, enquanto a equipe monitorava os equipamentos em uma sala improvisada de controle, os detectores de movimento começaram a disparar um após o outro, como se algo invisível estivesse caminhando pelo corredor. As câmeras de visão noturna capturaram sombras escuras que pareciam se mover contra a luz fraca das lanternas dos investigadores. Mas foi um dos gravadores de áudio que captou o som mais perturbador de todos. Um suspiro longo e angustiado, seguido por um sussurro inaudível. Dr. Hartman e sua equipe decidiram investigar pessoalmente a cela 14D. Armados com lanternas e câmeras, eles entraram no corredor, o som de seus passos ecoando nas paredes de pedra. Ao se aproximarem da cela, a temperatura pareceu cair drasticamente, um frio que nenhum dos investigadores poderia explicar. Dentro da cela, o ar estava denso e pesado, quase palpável. A sensação de ser observado era intensa, como se milhares de olhos invisíveis estivessem fixos neles. De repente, um dos membros da equipe, uma jovem investigadora chamada Emily, começou a tremer incontrolavelmente. Ela alegou sentir uma pressão esmagadora em seu peito e ver sombras se movendo ao seu redor. Dr. Hartman a retirou rapidamente da cela, mas o pânico em seus olhos era evidente. Fora da cela, Emily explicou que havia sentido uma presença maligna, algo que desejava desesperadamente causar-lhe mal. A noite avançou com mais ocorrências inexplicáveis. Em um ponto, um pesado porta-chaves de ferro foi arremessado de uma mesa, batendo violentamente contra a parede oposta, sem que ninguém estivesse por perto. O fenômeno foi capturado em vídeo, mas não havia explicação racional para o evento. Além disso, vários membros da equipe relataram ter ouvido sussurros e murmúrios que pareciam vir de dentro das paredes. Apesar do medo crescente, a equipe de Dr. Hartman continuou sua investigação nos dias seguintes. Eles realizaram sessões de EVP, onde gravaram perguntas na esperança de obter respostas dos espíritos. Em uma dessas sessões, uma voz rouca e desarticulada respondeu claramente à pergunta de Hartman sobre o que queria: liberdade. A voz, embora indistinta, carregava um peso de desespero que abalou todos os presentes. À medida que a investigação se aprofundava, a equipe de Dr. Hartman começou a juntar peças de um quebra-cabeça complexo e sombrio. Analisando os dados coletados, eles descobriram padrões que sugeriam uma presença constante e inteligente dentro do Bloco D. As anomalias detectadas pelos equipamentos indicavam que a entidade não era apenas um resquício de energia, mas algo consciente e talvez até ressentido. Documentos históricos revelaram que a cela 14D havia sido palco de inúmeros incidentes violentos antes da chegada de Redding. A lista de prisioneiros que haviam habitado a cela incluía alguns dos mais notórios e perturbados criminosos da história de Alcatraz. Um dos mais proeminentes foi Arthur Crowley Stone, um assassino em série que havia aterrorizado a costa oeste antes de ser capturado e condenado à prisão perpétua. Stone era conhecido por sua crueldade extrema e por suas alegações de comunicação com o além. Stone havia sido confinado na cela 14D por comportamento incontrolável, e foi lá que ele morreu sob circunstâncias misteriosas, supostamente se enforcando com suas próprias mãos. No entanto, rumores persistiam de que sua morte havia sido resultado de algo mais sinistro,
algo que talvez ele próprio tivesse invocado. A morte de Stone parecia marcar o início dos fenômenos paranormais no Bloco D, ligando sua presença à entidade que agora assombrava a cela. Enquanto Dr. Hartman revisava esses documentos, sua equipe continuava a enfrentar eventos perturbadores. Em uma noite particularmente silenciosa, um grito estridente ecoou pelo Bloco D, despertando todos os presentes. As câmeras de segurança não captaram ninguém emitindo o som, mas o grito foi registrado claramente nos gravadores de áudio. Era um som de puro terror, como se alguém estivesse revivendo os últimos momentos de sua vida. Outro incidente ocorreu quando um membro da equipe, ao passar pelo corredor do Bloco D, sentiu uma mão gelada agarrar seu ombro. Ele se virou rapidamente, mas não havia ninguém lá. A marca de uma mão esquelética permaneceu em seu ombro por vários minutos, antes de desaparecer, deixando todos atordoados e nervosos. Esses eventos reforçaram a crença de que algo extremamente malévolo estava presente. Apesar dos inúmeros fenômenos inexplicáveis, Dr. Hartman se recusava a desistir. Ele estava determinado a entender a natureza da entidade e, se possível, ajudá-la a encontrar paz. Durante uma das últimas sessões de EVP, ele perguntou diretamente: "Como podemos ajudá-lo?" A resposta veio em um sussurro agonizante: "Liberdade. Me liberte." As palavras ecoaram pela sala, deixando todos com uma sensação de tristeza e desamparo. Mas como libertar algo tão intrinsecamente ligado ao sofrimento e desespero? Essa pergunta continuava a atormentar Dr. Hartman e sua equipe enquanto eles lutavam para encontrar uma solução. As noites em Alcatraz se tornavam mais opressivas, e a presença no Bloco D parecia ganhar força com cada tentativa de comunicação. Enquanto a equipe de Dr. Hartman se preparava para sua última noite de investigação, a tensão era palpável. Eles sabiam que estavam à beira de uma descoberta, mas também cientes de que estavam lidando com forças além da compreensão humana. O Bloco D permanecia um enigma, um lugar onde os vivos e os mortos se encontravam em um abraço de terror e mistério. A história de Alcatraz e da cela 14D continua a assombrar as mentes de todos que ousam investigar os mistérios da prisão. Os eventos inexplicáveis documentados pela equipe do Dr. Hartman deixaram uma marca indelével, não apenas na história da penitenciária, mas também no estudo do paranormal. Embora muitos relatos de atividades sobrenaturais possam ser descartados como folclore ou exageros, os registros e testemunhos do Bloco D e da cela 14D são perturbadoramente consistentes. Os fenômenos que Dr. Hartman e sua equipe experimentaram incluíam variações bruscas de temperatura, movimentos inexplicáveis capturados por detectores e sons de sussurros que nenhum equipamento moderno conseguiu explicar. As vozes captadas nas sessões de EVP, fenômeno de voz eletrônica, especialmente a voz desesperada pedindo liberdade, continuam a intrigar especialistas em fenômenos paranormais. Até os dias de hoje, visitantes e guias turísticos relatam sensações de desconforto, calafrios repentinos e visões de figuras sombrias ao passarem perto da cela 14D. Algumas dessas experiências foram capturadas em vídeo e áudio por turistas curiosos e investigadores amadores. Essas evidências, embora muitas vezes fragmentadas e de qualidade variável, adicionam peso às alegações de que algo realmente inexplicável ainda reside em Alcatraz. Além disso, a análise histórica dos prisioneiros que ocuparam a cela 14D, como Arthur Crowley Stone, sugere uma possível ligação entre as atrocidades cometidas por esses indivíduos e os fenômenos paranormais observados. Stone, conhecido por sua crueldade e alegações de comunicação com o além, morreu de forma misteriosa. E muitos acreditam que sua presença ainda permeia a cela, buscando vingança ou redenção. Documentos oficiais da penitenciária, relatos de guardas e prisioneiros, e investigações modernas como a do Dr. Hartman formam um mosaico de evidências que desafiam explicações racionais. Embora muitos fenômenos possam ser atribuídos ao medo psicológico e ao ambiente opressivo de Alcatraz,
A consistência e a intensidade das experiências relatadas sugerem a existência de forças além da compreensão humana. Para aqueles que duvidam, Alcatraz continua a ser um enigma envolto em mistério. A cela 14D permanece um ponto focal de interesse e medo, um lugar onde o passado parece não querer descansar. A história de Alcatraz e a cela 14D não são apenas contos de terror, mas também um convite para explorar os limites do conhecido e o desconhecido. Se você gostou dessa história aterrorizante e está interessado em mais relatos de arrepiar, não se esqueça de deixar seu like no vídeo e se inscrever no nosso canal Relatos de Horror. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo histórias sombrias e mistérios sobrenaturais que vão mexer com sua imaginação e seu medo. Até o próximo relato, onde a escuridão e o desconhecido sempre estão à espreita.